Acordo todos os dias às 5h30. Muitas pessoas que conheço acham isso uma loucura, principalmente na minha idade. 67 anos não é brincadeira. Mas, ao longo de 4 décadas de ensino, meu corpo se acostumou a esse ritmo. Primeiro, um café da manhã tranquilo com uma xícara de chá forte, assistindo ao noticiário da manhã e só então me preparando para o trabalho. Meu espelho reflete uma imagem rigorosa, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, maquiagem mínima, algumas rugas que adquiri ao longo de anos de trabalho e cuidado. As pessoas costumam se surpreender ao saber da minha idade. Dizem que pareço mais jovem. Talvez seja a energia que meu trabalho me dá. Ou talvez seja aquela estranha sensação de satisfação que você sente quando está fazendo algo realmente importante. A Lund Academy é uma criação minha, meu principal projeto de vida. Há 20 anos, quando Edmund, meu marido, faleceu, fiquei sozinha, com pouco seguro, nenhuma poupança e um enorme vazio interior. Nosso filho, G, já estava na faculdade na época. Eu poderia ter continuado lecionando em uma escola regular, caminhando lentamente em direção à aposentadoria, como havia planejado anteriormente. Mas, após a morte de Edmund, veio uma dura constatação: a vida era curta demais para não arriscar meu sonho. E eu sonhava com uma escola onde a educação não fosse apenas uma transferência de conhecimento, mas uma verdadeira parceria entre professores e alunos. Um lugar onde as crianças não tivessem medo de fazer perguntas e os professores não se escondessem atrás da autoridade. Lembro-me das minhas mãos tremendo quando assinei a papelada para um empréstimo com garantia imobiliária, arriscando tudo o que eu tinha. O Gar costumava ficar de braços cruzados e me chamar de louca. Mãe, você tem uns 50 e poucos anos. Que escola nova! Que negócio! Aguenta firme e se prepara para a aposentadoria. Mas eu não dei ouvidos. No início, era um espaço minúsculo em um bairro modesto de Scranton, 4 salas de aula e um punhado de alunos. Eu era o diretor, o professor de literatura, o contador e o zelador. Adormeci à meia-noite trabalhando em trabalhos e acordei antes do amanhecer para me preparar para as aulas. Muitas pessoas não acreditavam que daria em alguma coisa, mas eu sabia o que estava fazendo. Eu tinha muita experiência como professor e uma compreensão clara do que faltava na maioria das escolas. Agora, 20 anos depois, a Lund Academy é um espaçoso prédio de 3 andares em um bairro agradável. Os filhos das famílias mais ricas de Scranton estudam lá, e os resultados dos nossos formandos falam por si. 95% deles vão para universidades de prestígio. Meu carro, um Toyota confiável, não é novo, mas sai suavemente da garagem. São 10 minutos de carro até a escola. Eu poderia morar em uma casa luxuosa, dirigir um carro caro, mas prefiro a modéstia, não por mesquinharia. Simplesmente não vejo sentido em luxo ostentoso. O que realmente importa não se compra com dinheiro. Estaciono no meu lugar de sempre, perto da escola, e noto que um ônibus com alunos do ensino fundamental já parou. Crianças saltam dele, barulhentas e cheias de energia, como riachos de primavera. Alguns acenam para mim. Bom dia, senhorita Lund. Meu coração se aquece. São esses momentos pelos quais vale a pena acordar. Todas as manhãs, às 5h30, Dona, nossa administradora, me cumprimenta no saguão. Senhorita Lund, o Conselho Administrativo confirmou a reunião da próxima semana, e os resultados da competição educacional saíram. Nossos alunos do 8º ano ganharam o primeiro lugar na região. Concordo com um sorriso. Isso é ótimo, Dona. Por favor, prepare um comunicado à imprensa. E não se esqueça de mencionar a Sra. Alt. É um crédito para ela. Minha sala é espaçosa e iluminada, com janelas enormes com vista para o jardim da escola. Nas paredes, fotos de formandos de diferentes anos, cartas de agradecimento e diplomas. Mas meu lugar favorito não é a mesa da diretora, mas sim no canto onde há uma antiga mesa de professor, onde me preparo para as aulas. Afinal, apesar do cargo de diretora, continuo dando 3 aulas de literatura por semana. A primeira aula de hoje é O Grande Gatsby com alunos do 11º ano. Uma idade difícil, um livro difícil, mas é isso que o torna tão interessante. Senhorita Lund, a senhora acredita que Gatsby realmente amava Daisy, ou era apenas uma obsessão por uma ideia? Pergunta Lucas, um menino pensativo com um olhar sério. Boa pergunta, Lucas.
O que você acha? Acho que ele não a amava, mas sim o sonho que tinha com ela, uma imagem que ele criou na cabeça. Essa é uma ideia interessante. Alguém quer discordar? E a discussão começa animada, sincera. Observo mentes jovens analisando, argumentando e formulando pensamentos. É uma verdadeira magia pela qual vale a pena viver. Depois das aulas, tenho trabalho administrativo, reuniões com professores, revisão de relatórios financeiros, planejamento de projetos futuros. A escola não se resume apenas a aulas e alunos. É também um mecanismo complexo que exige atenção constante. Geralmente, volto para casa por volta das 19 horas, às vezes mais tarde. O silêncio me espera em casa. Eu costumava sentir solidão ali. Agora sinto calma e paz. O telefone toca. É o Nunice, uma velha amiga minha. Como foi seu dia, B? Sua voz está tão calorosa como sempre. Foi bom. Os alunos do 11º ano me surpreenderam hoje com sua análise aprofundada de Gatsby. E você? O Nunice é a única pessoa com quem consigo conversar sobre qualquer coisa sem fingir. Somos amigas há mais de 30 anos, desde que trabalhamos na mesma escola. Ela sabe tudo sobre meus sucessos e fracassos, minhas alegrias e ansiedades. A Nunice sempre esteve ao meu lado, tanto quando decidi abrir uma escola quanto quando eu estava abatida pelo cansaço e pelas dúvidas. O G ligou, ela pergunta depois de discutir as novidades da escola. Não, respondo brevemente. Mas ele prometeu passar aqui no domingo com a Otávia. Ah, o Nunice expressa toda a sua atitude em relação à minha cunhada naquele breve tom. G e Otávia, meu filho e sua esposa, uma família que há muito tempo virou apenas uma palavra. Eles aparecem uma vez por mês, como se estivessem cumprindo uma tarefa desagradável, mas necessária. G trabalha para uma seguradora, completamente imerso na rotina corporativa. Ele já foi diferente e curioso, entusiasmado, mas os anos no escritório e a vida com Otávia parecem ter emasculado sua alma. Otávia é uma corretora imobiliária de sucesso, sempre impecavelmente vestida, com as unhas impecáveis e um sorriso frio. Ela é a personificação de tudo que eu detesto: superficialidade, obsessão por status, desdém por tudo que não traga ganho ou prestígio imediato. Não é que eu esteja escondendo meu status de diretora e dona da escola. É que G e Otávia nunca me perguntaram onde eu dava aula. Para eles, todas as escolas são iguais, e um professor é um sujeito medíocre. O engraçado é que eles nem sabem o nome da minha escola. Mamãe dá aula em algum lugar é tudo o que G tem a dizer sobre o meu trabalho. Parei de me sentir ofendida há muito tempo. Agora, simplesmente aceito isso como um fato. Lembro-me de Otávia comentando alguns anos atrás, olhando para as fotos na minha sala de estar: Beatrice, por que você não arruma um emprego melhor? Na sua idade, ficar sentada com crianças o dia todo é tão cansativo. Eu apenas sorri e respondi que amava meu trabalho. Ela balançou a cabeça com uma expressão de pena condescendente no rosto. E então aconteceu aquela situação constrangedora na festa de aniversário do G, quando um dos colegas dele me perguntou sobre meu trabalho. Comecei a falar sobre o novo programa que tínhamos implementado na escola e notei Otávia literalmente revirando os olhos e dizendo em voz alta: não vamos falar de trabalho, principalmente de algo tão chato quanto dar aula. Quem se importa com os filhos dos outros e suas notas? G permaneceu em silêncio, como sempre. Ele nunca intervém quando Otávia é desrespeitosa. Às vezes, acho que ele nem percebe. B, você ainda está aí? A voz da Nunice me traz de volta à realidade. Sim, me desculpe. Eu estava pensando no jantar em família. Por que você não cancela? Não, suspiro. É uma tradição. Além disso, são só 2 horas por mês. Depois de conversar com o Nunice, acomodo-me na minha cadeira favorita com um livro. Li Virginia Woolf. Para o farol pela enésima vez. Cada releitura revela novas facetas. Será que G e Otávia percebem a bênção que é poder voltar aos seus livros favoritos repetidas vezes? Duvido. Na manhã seguinte, ao sair de casa, vejo o carteiro. Ele acena para mim em cumprimento. Bom dia, senhora Lund. Hoje está um bom dia. Um ótimo dia, Frank, respondo com um sorriso. Como está sua filha?
Tudo pronta para a faculdade? Sim, obrigada por perguntar. Ela está tão animada. E obrigada novamente pela carta de recomendação. Foi muito útil. Momentos como este são pequenos testemunhos de que minha vida importa, de que estou fazendo a diferença, mesmo que seja só um pouquinho. Hoje tem reunião de professores na escola. Estamos discutindo uma nova iniciativa, um programa de bolsas de estudo para crianças talentosas de famílias de baixa renda. Mas é financeiramente arriscado, diz nosso CFO, Thomas Becker. Podemos perder alguns de nossos clientes pagantes se a reputação de uma escola de elite for prejudicada. A elite é definida pela qualidade da educação, não pelo tamanho do bolso dos pais, respondo com firmeza. Começaremos com 5 bolsas de estudo no ano que vem. Se a experiência der certo, expandiremos o programa. Ninguém se opõe. Ao longo dos anos, aprendi a ser gentil, mas firme, naquilo que considero certo. Esse é o segredo da liderança de sucesso, saber quando ceder e quando se manter firme. Depois da reunião, Alice Holt, nossa melhor professora de matemática, vem até mim. Senhorita Lund, eu gostaria de supervisionar pessoalmente um dos bolsistas. Estou pensando em um garoto muito inteligente do bairro de Westside. Claro, Alice, prepare a papelada e vamos considerá-lo primeiro. O dia voa. À noite, vou ao supermercado comprar mantimentos para o fim de semana. Na seção de laticínios, encontro a senhora Brooks, mãe de um dos nossos alunos. Senhorita Lund. Que prazer conhecê-la. Queria agradecê-la pessoalmente. O Jeremy recebeu um convite para a Olimpíada de Matemática. Ele está tão feliz. É tudo culpa dele, senhora Brooks. Seu filho é muito talentoso. Mas sem a sua escola, sem a sua abordagem à educação, ele não teria prosperado. Sabe, meu marido disse recentemente que mandar o Jeremy para a Academia Lund foi a melhor decisão das nossas vidas. Sorriu, sentindo uma alegria genuína. É isso aí, um reconhecimento real que vale mais do que todos os prêmios e títulos formais. O telefone toca em casa. É o G, mãe, só para te lembrar do domingo. A Otávia e eu passamos aí às 16 horas. Claro, G. Vou me lembrar. Tá. E aí, como vai? Estou ótima, obrigada. Como vai? E aí, estou bem. Coisas do trabalho, sabe? Pausa constrangedora. É como se tivéssemos esgotado todos os tópicos de conversa nos primeiros 30 segundos. Tá bom, mãe. Te vejo domingo, então. Te vejo domingo, G. Bips curtos. Imagino se a nossa conversa já foi diferente, mais viva, mais real. Não me lembro. Parece que o G liga só por obrigação, como se estivesse cumprindo uma lista de tarefas, liga para minha mãe. Pronto. À noite, folheio álbuns de fotos, um velho hábito quando fico um pouco triste. Aqui está G quando era pequeno, sorrindo com a boca cheia, mostrando a ausência dos 2 dentes da frente. Aqui está Edmund e eu em um piquenique, jovens e felizes. Aqui está a primeira turma de formandos da Academia Lund, apenas 8 alunos, mas como estávamos orgulhosos deles. A vida é uma coisa estranha. Você nunca sabe para onde ela vai. Se alguém me dissesse há 20 anos que eu teria uma escola particular de sucesso, mas ficaria distante do meu próprio filho, eu não teria acreditado. Mas é assim que as coisas são. Coloco o álbum na estante e apago a luz. Amanhã é um novo dia, novas lições, novos desafios e, o mais importante, novas oportunidades para tornar o mundo um pouco melhor. Afinal, não é disso que se trata a vida? A manhã de domingo me recebe com silêncio e a luz do sol entrando pelas cortinas soltas. Levanto-me lentamente, permitindo-me o raro luxo de ficar na cama. Hoje, não preciso correr para a escola, conferir trabalhos ou dar aulas. Hoje, tenho uma tarefa diferente: visitar a família. G e Otávia estarão aqui às 16 horas. Minha cunhada gosta de precisão e pontualidade. Eles tocam a campainha às 4 horas, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Enquanto isso, tenho tempo para me preparar, não para cozinhar. Otávia mal toca na comida de qualquer maneira, por medo da sua silhueta, e não para limpar. Minha casa está sempre limpa, embora não tão estéril quanto Otávia prefere.
Não, eu me preparo mentalmente. Desço para a cozinha e preparo um chá forte, um pequeno ritual matinal sem o qual nenhum dia começa. Meus pensamentos involuntariamente retornam ao passado. G era uma criança tão animada, barulhenta, curiosa, com os joelhos constantemente machucados e ideias fantásticas. Lembro-me de que, quando ele tinha 8 anos, decidiu que seria astronauta e passou uma semana dormindo em um traje espacial feito em casa com caixas de papelão. Aos 14 anos, interessou-se por fotografia e viajou por Scranton em busca de fotos interessantes. Aos 16, começou a escrever um romance de fantasia sobre mundos paralelos. O que aconteceu com aquele garoto? Quando ele se transformou naquele homem distante, de olhos cansados e sorriso forçado? Às vezes, acho que G usa uma máscara, não só na minha frente, mas também na dele mesmo, como se em algum momento tivesse perdido algo importante e agora estivesse fingindo desesperadamente que tudo está indo conforme o planejado. Talvez as coisas tenham mudado quando ele foi para a faculdade de administração. Edmund, meu falecido marido, insistiu. Ele queria que o filho tivesse uma profissão prática e de verdade, em vez de viver a vida de experimentos criativos. G resistiu no início, mas aos poucos cedeu. Ou talvez tenha sido Otávia. Eles se conheceram no 3º ano, e logo o animado e direto G começou a se transformar naquele jovem rigoroso de pasta e camisas impecavelmente passadas. Meu telefone toca, interrompendo a enxurrada de lembranças. É a Ununice. Estão se preparando para a visita da Alteza, percebo a irritação mal disfarçada em sua voz. Como você sabia? Sorriu, segurando o fone no ombro e tirando alguns itens de almoço da geladeira. B. Eu realmente não entendo por que você atura essa mulher e por que você deixa que ela não saiba quem você realmente é. Suspiro, sem saber como explicar o que não entendo completamente. É complicado, Ununice. G é meu único filho, e Otávia é a escolha dele. Mas isso não significa que você deva deixar que ela te menospreze. Se ela soubesse que você é dono de uma das melhores escolas particulares da cidade. Não é essa a questão, interrompo. Não se trata da escola nem do dinheiro. Trata-se de respeito. Trata-se de humanidade. Ela não me desrespeita porque acha que sou pobre. Ela desrespeita a própria essência do que eu faço. Para ela, um professor é um perdedor, alguém que não conseguiu alcançar o sucesso de verdade. Mais ainda, mostre a ela que ela está errada. E o que isso vai mudar? Ela vai começar a respeitar dinheiro e status, não a pessoa e seu trabalho. Eu não quero esse tipo de respeito, Ununice. Minha amiga suspira do outro lado da linha. Você sempre foi teimosa, B. Mas escuta, se ela começar a fazer comentários condescendentes sobre o seu trabalho de novo, me prometa que não vai ficar quieta. Veremos, respondo evasivamente. Preciso me preparar, Ununice. Falo com você amanhã. Desligo o telefone e volto aos meus preparativos. Escolho um cardápio simples, mas bom: frango assado, ensopado de legumes, torta de maçã. Nada sofisticado. Sei que a Otávia vai comparar minha comida com a dos restaurantes caros que ela e o G frequentam. Às 15h45, estou pronta. A casa está limpa, o jantar está pronto, a mesa está posta e eu troquei de roupa, colocando um vestido simples, porém elegante, num tom azul claro, não muito formal, para não parecer que estou dando muita importância à visita, mas não tão casual a ponto de Otávia me acusar de desleixo. A campainha toca pontualmente às 4h. Respiro fundo e vou abrir. Mãe, G me abraça discretamente, como se estivesse realizando um ritual obrigatório. Ele cheira a colônia cara e um pouco a cigarro, embora diga que parou há 3 anos. Beatatrice, Otávia me dá um beijo no ar, sem me tocar. Ela está usando um vestido creme perfeito que deve ter custado mais do que todo o meu guarda-roupa. Que broche lindo, ela comenta, olhando para o broche de prata simples no meu vestido. Tão vintage. Sei que, na boca de Otávia, vintage significa antiquado e barato. Mas sorrio e agradeço o elogio. Antes mesmo de tirarem as roupas de fora, noto os olhos da minha cunhada percorrendo a sala, verificando se há algo novo para criticar. Entrem, convido. O jantar está quase pronto. Ah, acabamos de chegar da Côte d'Azur, responde Otávia rapidamente. Comi uma salada lá. Mas, claro,
eu adoraria experimentar sua comida caseira. G se move desajeitadamente de um pé para o outro. Sei que ele está com fome, sempre teve um bom apetite, e folhas de alface mal o saciam. Mas ele permanece em silêncio, sem querer contradizer a esposa. Claro, eu digo. Então talvez um chá? Acabei de assar uma torta de maçã. Chá está bom, Otávia concorda, entrando na sala e sentando-se cuidadosamente na beirada do sofá, como se tivesse medo de manchar seu vestido impecável. G, querida, conte à sua mãe sobre a sua promoção. Meu filho sorri fracamente, claramente não compartilhando o entusiasmo da esposa. Sim, fui promovido a chefe adjunto do Departamento de Seguros Corporativos. Parabéns, digo com sinceridade. Você merece. Este é só o primeiro passo, intervém Otávia. Ano que vem, ele será chefe de departamento e, em 3 anos, estará no conselho administrativo. Não é mesmo, querida? G assente com um sorriso falso. Em seus olhos, vejo a humildade de um homem que parou de discutir há muito tempo. Com a promoção do G, temos um círculo social totalmente diferente agora, continuou Otávia, pegando a xícara de chá das minhas mãos. Na semana passada, fomos convidados para uma recepção privada com os Fentons. Você não saberia, é claro, mas eles são uma das famílias mais poderosas da cidade. Eles são donos de 1/3 dos imóveis no Distrito Central. Muito interessante, respondo educadamente, embora eu saiba exatamente quem são os Fentons. James Fenton é membro do conselho da minha escola, e o filho dele está na nossa turma do 10º ano. Mas Otávia, é claro, não sabe desses detalhes. Beatatrice, Otávia olha ao redor da sala com um desdém mal disfarçado. Faz tempo que eu queria dizer que essas cortinas estão terrivelmente fora de moda. E essas estantes ocupam tanto espaço e acumulam poeira. O minimalismo moderno é muito mais prático. Se quiser, posso recomendar um ótimo designer de interiores. Ele é caro, claro, mas posso negociar um desconto para você. Obrigada, Otávia, mas gosto da minha casa como está, respondo calmamente. Estes livros são meus velhos amigos, e não estou pronta para me separar deles. Otávia revira os olhos, como se eu tivesse dito algo incrivelmente ingênuo. Todo mundo lê em tablets agora, Beatatrice. Livros de papel são coisa do passado, como estes. Ela aponta para uma pilha de cadernos de alunos na minha mesa, trabalhos manuscritos. Sua escola ainda não migrou para o ensino à distância? Usamos os dois, respondo. Algumas coisas são melhores feitas à moda antiga. Típico das escolas públicas, suspira Otávia. Sempre um passo atrás. Se eu trabalhasse na educação, o que é impossível de imaginar, insistiria numa modernização completa. G pigarreia, sentindo claramente a tensão. Mãe, como estão seus alunos? Eles ainda estão fazendo barulho na aula? É a pergunta padrão dele em geral, impessoal, que não exige uma resposta detalhada. G não se lembra dos nomes dos meus colegas, não sabe quais disciplinas eu leciono e não se interessa por projetos escolares. Para ele, meu trabalho é algo amorfo e insignificante, apenas uma maneira de ocupar meu tempo. Estou bem, G, obrigada, respondo da mesma forma formal. Como estão seus colegas? Eles estão bem. Muito trabalho antes do fim do trimestre. A conversa esfria novamente. Otávia, incapaz de suportar a pausa, começa a falar sobre a casa nova que vendeu na semana passada. 3 milhões, Beatatrice. Imagina! E minha comissão foi de 6%. Ganhei mais em uma transação do que um professor ganha em um ano. Ela ri, visivelmente satisfeita consigo mesma. Mas isso é só o começo. Tenho um imóvel de 5 milhões de dólares em mente e tenho quase certeza de que vou fechá-lo este mês. Ela fala sobre dinheiro com tanto entusiasmo, como se fosse a única coisa que importa na vida. Para Otávia, é. Quanto maior o número, mais respeito a pessoa merece. Parabéns, eu digo. Parece impressionante. É mesmo, Otávia se recosta no sofá, esquecendo a cautela anterior. Sabe, Beatatrice, às vezes me pergunto por que você não tentou algo mais lucrativo. Depois que Edmund morreu, você tinha uma apólice de seguro. Você poderia ter investido esse dinheiro em um negócio, em imóveis, em vez de continuar dando aulas por centavos.
Fiquei surpresa com a franqueza de Otávia, mas G permanece em silêncio, como sempre. Cada um tem suas prioridades, Otávia, digo suavemente. É mais importante para mim ver meus filhos aprenderem e crescerem do que ver minha conta bancária crescer. É porque você nunca viu uma conta bancária realmente grande, ela retruca com um sorriso presunçoso. Acredite, isso muda a perspectiva. Mal consigo me conter para não lhe contar sobre a situação financeira da minha escola, o faturamento anual, o valor do imóvel. Mas, em vez disso, apenas sorrio e ofereço mais chá. Não, obrigada, Otávia olha para o relógio. Precisamos ir jantamos com os Rogers às 7, e eu ainda preciso me trocar. G parece um pouco culpado. Desculpa, mãe. Não podemos ficar até tarde, mas o jantar estava ótimo. Você mal tocou na comida, G, comento. Com certeza, te alcanço na próxima vez, ele promete com um sorriso que não alcança seus olhos. Eu os acompanho até a porta. Otávia me dá outro beijo no ar, e G me dá um abraço constrangedor. E então eles já estão entrando em seu SUV preto brilhante e indo embora até a próxima visita obrigatória em um mês. Fechando a porta, encosto as costas nela e suspiro profundamente. É sempre a mesma coisa. As perguntas formais, os comentários condescendentes, as recriminações ocultas e sempre a sensação de que sou uma lembrança infeliz de um passado que eles preferem não divulgar. Volto para a cozinha e vejo meu almoço quase intocado. G sempre adorou minha comida, mas hoje mal tocou na comida, aparentemente com medo de violar as diretrizes alimentares de Otávia. Ela controla todos os aspectos da vida dele, das roupas à comida, como se ele fosse um manequim, não um homem adulto, que precisa ser vestido e exibido adequadamente. Lembro-me de como era G antes de conhecer Otávia. Ele estava na faculdade, fotógrafo de meio período, sonhando em viajar e seguir uma carreira criativa. E lá estava ela, uma ambiciosa estudante de economia, com maneiras impecáveis e punho de ferro. Otávia reconheceu imediatamente o potencial de G não criativo, mas social. Filho de um empresário de sucesso, assim como Edmund, com boa educação e aparência apresentável. Material ideal para criar um marido exemplar com perspectivas de carreira. Um telefonema interrompe meus devaneios. É a Ununice de novo. E aí, como foi? Ela pergunta sem preâmbulos. O de sempre, suspiro. A Otávia se gabou da encomenda e se ofereceu para modernizar meu interior. E o G? Ele ficou sentado ali como um colegial que foi chamado à sala do diretor. Nem me defendeu quando a Otávia chamou o ensino de um trabalho de ninharia. B, a voz de Ununice fica séria. Diga-me honestamente, por que você tolera essas visitas? Elas só te trazem frustração. Penso na pergunta dela. Sério, por quê? O que me faz passar por esse ritual de humilhação repetidamente? Provavelmente a esperança, respondo finalmente. A esperança de que um dia eu veja um vislumbre do menino que criei nos olhos do G. Que ele se lembre de como líamos juntos antes de dormir, de como fazíamos trilhas, de como sonhávamos com o futuro. E se isso não acontecer, então eu não sei, Ununice. Talvez seja a hora de parar de esperar. Depois de conversar com meu amigo, sento-me à mesa com uma xícara de chá fresco. À minha frente, há uma pilha de redações que precisam ser revisadas até amanhã. O trabalho é o que sempre me traz de volta à realidade, ao que realmente importa. Ao ler as reflexões dos meus alunos sobre a aldeia, aos poucos, vou me acalmando. Sim, meu filho se tornou um estranho. Sim, a esposa dele me despreza. Mas aqui, nestes cadernos, está a vida real, os pensamentos reais, o futuro real. E eu faço parte desse futuro, ajudando a criá-lo, a moldá-lo, a guiá-lo. Está começando a escurecer lá fora. Acendo o abajur e continuo lendo o ensaio de Emma, de 17 anos, sobre o problema da escolha na tragédia de Shakespeare. Neste momento, sinto-me muito mais rico do que Otávia com seus negócios multimilionários. Porque a verdadeira riqueza é a oportunidade de tocar uma mente em desenvolvimento, de ver como o talento floresce, como a personalidade se forma. E nenhuma quantidade de olhares condescendentes pode tirar esse tesouro de mim. 68 anos, um número que me faz sorrir quando me olho no espelho esta manhã. Não é que eu tenha medo de envelhecer. Depois de uma certa idade, você começa a ver cada ano como um presente.
É só estranho perceber que estou nesta terra há quase 7 décadas. Meu aniversário costuma ser tranquilo, parabéns dos colegas, um pequeno chá na sala dos professores, cartões de ex-alunos. Este ano, a Eunice insistiu que eu desse uma festa de verdade. Está na hora de parar de se esconder nas sombras, disse ela algumas semanas atrás, quando estávamos discutindo o encontro. Eu me contive, dizendo que não gostava da confusão, mas ela foi inflexível. E então o inesperado aconteceu. G ligou para dizer que ele e Otávia queriam me dar um jantar comemorativo na minha casa. Mãe, você sempre foi muito modesta, disse ele com uma insistência incomum na voz. Está na hora de mudar isso. Não discuti. Para ser sincera, a sugestão me pegou de surpresa. G nunca foi muito de comemorar meu aniversário, geralmente se limitando a uma ligação formal e um vale-presente de alguma loja. O que foi diferente desta vez? Eunice imediatamente suspeitou de algo errado. Provavelmente foi ideia da Otávia, disse ela quando contei a novidade. E aposto que não foi para te agradar. Meu amigo estava certo. 2 dias antes, G havia deixado escapar que Otávia havia convidado alguns de seus clientes e colegas de trabalho para jantar. Ela acha que é uma ótima oportunidade de networking, explicou ele com um sorriso culpado. Então, minha festa de aniversário virou uma noite de negócios para minha cunhada. Não me importei. Afinal, estou acostumado a ser o pano de fundo do sucesso dos outros. Minha casa está agitada desde esta manhã. Otávia contratou um serviço de buffet que se encarregou de organizar o jantar. Garçons, cozinheiros e decoradores já chegaram. Minha aconchegante sala de estar, diante dos meus olhos, se transforma em algo parecido com um salão de restaurante, toalhas de mesa brancas, copos de cristal, arranjos florais requintados. Otávia chegou às 11 horas, segurando uma pasta enorme com um plano para a noite. Ela mal me cumprimentou e imediatamente começou a dar instruções à equipe do buffet. Ela usava um vestido azul marinho sóbrio, mais apropriado para uma reunião de negócios do que para uma festa em família. Beatrice, ela finalmente voltou sua atenção para mim. Já decidiu o que vai vestir? Eu estava pensando no meu terno bege, respondi. Otávia me lançou um olhar crítico. Não, isso não vai dar certo. É muito professoral. Trouxe um vestido para você. Ela me entregou uma bolsa de uma boutique cara. Use, por favor. E não se esqueça de arrumar o cabelo. Marquei um horário com um cabeleireiro para você às 15 horas. Eu queria protestar, dizer que preferia me vestir sozinha, mas ela já tinha se virado, voltando à conversa com o gerente do buffet. G apareceu por volta das 14 horas, carregado de sacos de álcool. Parecia estressado e cansado. Feliz aniversário, mãe, ele me abraçou sem jeito, tentando não amassar seu terno caro. Obrigado, filho. Mas você não acha que é um pouco demais? Circulei pela sala de estar. Otávia queria que tudo fosse perfeito, G deu de ombros. Você sabe como ela é. Eu podia ouvir o tom de cansaço e humildade em sua voz. G havia parado de resistir aos desejos da esposa há muito tempo, preferindo seguir o fluxo. Às 15 horas, como combinado, o cabeleireiro chegou com um jovem de cabelos ruivos vibrantes e muitas pulseiras nos pulsos. Ele passou quase 2 horas comigo, fazendo mágica no meu cabelo e no meu rosto. Os resultados me surpreenderam. O espelho refletia uma senhora elegante que parecia cerca de 10 anos mais jovem do que sua idade. Mas esta não era eu, pelo menos não a Beatrice Lund que eu estava acostumada a ver. O vestido que Otávia escolheu era surpreendentemente sóbrio e até estiloso, verde escuro, com mangas compridas e um decote discreto. Combinava muito comigo, embora não fosse meu estilo habitual. Às 6 horas, tudo estava pronto. Os convidados chegariam às 7 horas. Otávia fez uma última verificação do serviço, da disposição dos móveis e do trabalho dos garçons. Não se esqueça de sorrir, Beatrice, ela me advertiu. E, por favor, não conte as histórias da escola. Ninguém se interessa por elas. Não disse nada, embora fervesse de indignação. É a minha casa, meu aniversário. Mas, de alguma forma, me sinto como uma intrusa na festa de outra pessoa. Os primeiros a chegar foram Carol e Michael Higgins, colegas de Otávia na imobiliária.
Em seguida, vieram os parqueiros, donos de uma construtora. Então o resto do grupo começou a chegar, cerca de 20 pessoas no total, a maioria das quais eu nunca tinha visto antes. Otávia me apresentou a cada convidado da mesma forma: esta é Beatrice, a mãe do G. Nenhuma menção à minha profissão, minha escola, minhas realizações, apenas a mãe do G. Como se esse fosse o único papel significativo na minha vida. O Nunice, convidada de última hora por minha insistência, chegou um pouco mais tarde que os outros. Ao me ver, congelou por um instante e depois riu. B, mal te reconheci. Você está diferente. É o trabalho de um estilista profissional, expliquei, feliz por ver um rosto familiar em meio à multidão de desconhecidos. E como você se sente? Como uma peça de museu, respondi honestamente. Todo mundo está olhando, mas ninguém consegue ver. O Nunice apertou minha mão. Espere aí, estou com você. O jantar começou às 19h30. A comida era requintada, os vinhos caros, a conversa superficial e profissional. Sentei-me à cabeceira da mesa, ocupando formalmente o lugar de honra, mas, na verdade, mantendo-me fora da conversa. A maioria dos convidados discutia o mercado imobiliário, novos projetos de desenvolvimento e oportunidades de investimento. Ninguém perguntou sobre minha vida, meus interesses, meu trabalho. Depois dos pratos principais, G se levantou e fez um breve brinde. Para minha mãe, Beatrice, feliz aniversário. Todos ergueram seus copos, alguns até aplaudiram. Otávia me deu seu sorriso ensaiado e acrescentou: para Beatrice, que deu ao mundo meu maravilhoso marido. Mais uma vez, eu era definido apenas pela minha conexão com eles, não como pessoa, mas como um apêndice em suas vidas. Depois dos brindes, a conversa à mesa ficou mais animada. O álcool fez efeito. Os convidados começaram a brincar, a rir, a compartilhar histórias. Então, um deles, um homem de meia-idade chamado Robert Dunning, virou-se de repente para mim: o que você faz, Beatrice? G mencionou uma vez que você estava trabalhando. Antes que eu pudesse responder, Otávia interveio. Ah, Beatrice dá aula. Ela dá há anos. Ela disse isso como se estivesse relatando uma doença terminal, mas não fatal, com simpatia e um toque de melindre. Sério? Robert ficou interessado. Minha tia também era professora. Uma profissão nobre. Não tenho certeza sobre nobreza, riu Otávia, tomando um gole de vinho. Mas Beatrice realmente dedicou sua vida a isso, mesmo quando havia outras oportunidades. Que oportunidades? Perguntei, entrando na conversa pela primeira vez naquela noite. Bem, você poderia ter feito algo mais promissor depois da morte de Edmund, Otávia deu de ombros. Com sua educação e seguro, mas escolheu lecionar. Eu não escolhi a carreira de professor, respondi calmamente. Sempre fui professor. Sempre serei. Mas você tem que admitir que não é o caminho mais lucrativo, interrompeu Carol Higgins. Minha prima trabalha em uma escola pública e o salário dela é ridículo. Não se trata apenas de dinheiro, respondi. Há coisas mais importantes. Como o quê? Perguntou Otávia com uma risadinha. Como ver as crianças crescerem e se desenvolverem. Como elas aprendem a pensar, a analisar, a entender o mundo. Mas isso é tão limitado, Otávia balançou a cabeça. Ficar trancada numa sala de aula dia após dia, ano após ano, trabalhando com crianças que não se importam com um salário que mal dá para pagar as contas. Senti a raiva crescendo dentro de mim, mas tentei manter a calma. Nem todas as crianças não se importam, e nem todos os professores mal conseguem ganhar a vida. Ah, qual é? Otávia revirou os olhos teatralmente. Todo mundo sabe que professores são mendigos com diplomas, pessoas que não tiveram ambição ou talento para ter sucesso. Houve silêncio na sala. Olhei para G, esperando que ele reagisse de alguma forma às palavras da minha esposa, mas ele deu um sorriso sem graça, evitando meu olhar. Essa é uma opinião muito interessante, Otávia, eu disse por fim, mantendo uma calma gélida. Mas acho que o sucesso pode ser definido de muitas maneiras. Claro, claro, ela assentiu com indulgência. Só estou dizendo que existem maneiras mais dignas de se realizar, especialmente para alguém com suas habilidades. E o que são? Negócios, investimentos, imóveis?
Ela circulou a mão em volta dos convidados sentados à mesa. Olhem para todos nós. Estamos construindo o futuro, criando valor, desenvolvendo a economia e ensinando? Bem, é mais um hobby do que uma carreira de verdade. Senti o Nunice ficar tensa ao meu lado. Ela abriu a boca para responder, mas eu a interrompi com um leve gesto. Bem, cada um tem seu próprio caminho, eu disse com um sorriso. A propósito, a sobremesa parece deliciosa. Vamos experimentar? Mudei de assunto deliberadamente, sem querer transformar meu aniversário em um campo de batalha, mas algo dentro de mim finalmente se rompeu. No passado, eu poderia atribuir a condescendência de Otávia à sua ignorância, à sua falta de compreensão. Mas hoje, ela havia expressado sua verdadeira atitude, não apenas em relação a mim, mas à causa a qual eu havia dedicado minha vida, e o fez publicamente na minha própria casa, no dia do meu aniversário. G me defendeu. Não disse uma palavra em minha defesa ou da minha profissão. Era como se concordasse plenamente com a esposa ou simplesmente não achasse apropriado contradizê-la. O resto da noite foi um borrão para mim. Sorri, conversei um pouco, agradeci pelos presentes. Mas, por dentro, tomei uma decisão. Não ia mais aceitar aquela atitude. Não ia fingir que está tudo bem. Não ficaria em silêncio para preservar a aparência de parentesco. Os convidados começaram a ir embora por volta das 11 horas. O Nunice foi a última a sair, me ajudando a embalar os presentes. Você está bem? Ela me perguntou quando estávamos sozinhos. Não, respondi honestamente. Mas estarei lá amanhã. Ela estava fora da linha. Tanto o G quanto a Otávia. Nunca imaginei que ele fosse tão fraco. Nem eu, suspirei. Mas isso não é problema meu. A partir de amanhã, vou viver minha vida de forma diferente. O Nunice me olhou atentamente. O que você está planejando? Ainda não tenho certeza, mas pare de se esconder. Chega de deixar que definam quem eu sou e o meu valor. Depois que o Nunice foi embora, fiquei sentado na sala por um longo tempo, observando os vestígios da festa. Copos vazios, guardanapos amassados, flores murchas e vasos. Tudo parecia uma metáfora para o meu relacionamento com meu filho e minha nora. Bonito por fora, mas vazio e sem vida por dentro. Só consegui dormir quase de manhã, mas acordei com uma clareza surpreendente na cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre da necessidade de me conformar às expectativas dos outros, do fardo de relacionamentos insinceros. Tudo corria normalmente na escola, aulas, reuniões, assuntos administrativos. Nenhum dos meus colegas sabia do incidente de ontem, e eu estava feliz por isso. Aqui na Academia Lund, eu era valorizada pela minha inteligência, experiência e dedicação. Aqui, eu não era a mãe do G, mas a senhorita Lund, uma educadora e líder respeitada. Quando voltei para casa, encontrei uma mensagem na secretária eletrônica. Era Otávia. Beatrice, preciso da sua ajuda. Lembra do Robert Dunning, que estava no jantar ontem à noite? Ele está procurando uma boa escola para o filho do sócio dele, que está se mudando para Scranton. Sei que você trabalha em uma escola regular, mas talvez já tenha ouvido falar de uma escola particular chamada Lund Academy. Todo mundo diz que é a melhor escola da cidade. Preciso impressionar o Robert, então qualquer informação será útil. Me ligue de volta. Sorri enquanto ouvia a mensagem. A ironia da situação era quase cômica. Otávia, que desprezava minha profissão de pobre, agora pedia conselhos sobre uma escola que eu possuía. Uma escola que levava o meu sobrenome. Antes que eu pudesse pensar em como responder a essa mensagem, o telefone tocou novamente. Desta vez, era o próprio Robert Dunning. Senhorita Lund, é o Robert. Nos conhecemos ontem na sua festa de aniversário. Espero não estar incomodando. De jeito nenhum, Sr. Dunning. O que posso fazer por você? Veja bem, eu já conversei com sua cunhada sobre uma escola para o filho do meu parceiro. Ela recomendou a Academia Lund, então pensei em dar uma olhada. Acontece que a escola tem uma excelente reputação. A Otávia prometeu me ajudar com os contatos dela. Mal consegui conter o riso. Otávia tinha prometido usar seus contatos para marcar uma visita à minha escola.
Na verdade, Sr. Dunning, eu disse. O senhor não precisa dos contatos da Otávia. Eu mesma posso organizar um tour pela Academia Lund para o senhor, quando for conveniente. Sério? Ele ficou surpreso. Isso seria ótimo, mas, desculpe a pergunta, mas como você pode providenciar isso? Você conhece a administração da escola? Pensei por um momento, devo contar a verdade agora ou deixar as coisas seguirem seu curso? Digamos que tenho alguma influência na Academia Lund, respondi diplomaticamente. Sugiro que nos encontremos lá amanhã às 10 horas da manhã. Eu cuido dos preparativos. Excelente, disse Robert, encantado. Talvez devêssemos convidar a Otávia. Ela está muito interessada neste caso. Claro, concordei com um sorriso. Quanto mais, melhor. Depois de desligar o telefone, liguei para o Nunice e contei a ela sobre a conversa. Meu Deus, ela riu. Este vai ser o espetáculo do século. A Otávia vai chegar à escola sem saber que você é o dono dela. Não só a dona, mas também a diretora e a professora de literatura, imagino qual será a expressão do rosto dela quando perceber isso. Espero que me permitam estar presente neste momento histórico, disse o Nunice. Vou, prometi. Afinal, você sempre disse que era hora de eu parar de me esconder. Depois de conversar com o Nunice, liguei novamente para a dona, a administradora da escola, alertando-a sobre os visitantes de amanhã e pedindo que ela preparasse todos os materiais necessários sobre a escola. Então, sentei-me para escrever um e-mail para Otávia. Querida Otávia, Robert Dunning entrou em contato comigo sobre a Academia Lund. Organizei um tour pela escola para ele amanhã de manhã, às 10 horas. Ele gostaria que você também comparecesse. Espero que este seja um horário conveniente para você. Abraços, Beatatrice. A resposta veio quase instantaneamente. Beatatrice, obrigada pela informação, mas não vejo como você poderia organizar uma visita. De qualquer forma, estarei lá. Robert é um cliente muito importante. Otávia. Não me dei ao trabalho de responder à pergunta dela. Amanhã ela descobriria por si mesma, e seria, como disse o Nunice, o espetáculo do século. Senti uma estranha excitação enquanto me preparava para o dia seguinte. Não era exultação, não, era mais a satisfação de saber que finalmente conseguiria mostrar minha verdadeira face, parar de fingir ser algo que não era. Enquanto adormecia, pensei em como nosso relacionamento mudaria depois de amanhã. Será que Otávia teria mais respeito por mim agora que sabia do meu status? Ou será que encontraria novas maneiras de me menosprezar? E como G se comportaria? Será que ele ficaria envergonhado por nunca ter se interessado pelo meu trabalho o suficiente para descobrir a verdade? De qualquer forma, amanhã começa um novo capítulo em nosso relacionamento, e desta vez o escreverei em meus próprios termos. Chego à Academia Lund meia hora antes do previsto. Quero garantir que tudo esteja pronto para a visita. Claro, eu poderia ter deixado isso para a dona ou um dos delegados, mas hoje é importante demais para transferir a responsabilidade para os ombros de outra pessoa. Além disso, preciso de um tempo para organizar meus pensamentos. O guarda na entrada a cumprimenta com um aceno de cabeça. Bom dia, senhorita Lund. Bom dia, Fred. Como está seu filho? Está tudo bem com a internação dele? Sim, senhora. Ele entrou para a Politécnica. Com a sua recomendação, tudo correu bem. Essas pequenas conversas fazem parte do meu dia a dia na escola. Não só conheço todos os professores e alunos pelo nome, como também conheço a maioria dos funcionários, os seguranças e os pais. Para mim, a escola não é apenas um negócio, mas uma comunidade real onde cada pessoa importa. Sou recebido no saguão principal por Dona, a administradora indispensável que trabalha comigo desde o início da escola. Está tudo pronto, senhorita Lund, ela me informa, entregando-me uma pasta de papéis. Preparei livretos informativos, resultados de testes recentes e uma lista de nossos formandos que foram aceitos em universidades de prestígio. Obrigada, Dona. O que eu faria sem você? Você teria, ela disse, sorrindo, mas com menos eficiência. Subo até a minha sala, uma sala ampla com janelas enormes com vista para o pátio da escola.
Atrás do vidro, vejo os alunos do ensino fundamental enfileirados para o exercício matinal. Suas vozes e risadas ecoam mesmo através das janelas fechadas. Exatamente às 9h45, o telefone interno toca. Senhorita Lund, o Sr. Dunning está aqui para vê-la, diz Dona. Deixe subir, respondi, e fui até a recepção para conhecê-lo pessoalmente. Robert Dunning parece mais concentrado e profissional do que no jantar da noite anterior. Ao lado dele está um jovem de aparência oriental. Senhorita Lund, Robert aperta minha mão. Obrigado por concordar em me receber. Permita-me apresentar Kim Sung-woo, meu sócio, cujo filho lhe contei. Prazer em conhecê-lo, Sr. Sung-woo, sorriu enquanto aperto a mão do segundo visitante. Bem-vindo à Academia Lund. Obrigado, ele responde com um leve sotaque. O Robert me contou muito sobre a sua escola. Notei a leve confusão no rosto de Robert. Ele claramente não entende por que estou sendo autorizada a entrar na sala do diretor e por que estou sendo tratada com tanto respeito. A senhora trabalha aqui, senhorita Lund? Ele pergunta cautelosamente. Sim, Sr. Dunning. Sou o diretor e dono desta escola, respondo calmamente. O espanto em seu rosto não tem preço. Ele abre a boca, fecha-a, abre-a novamente como um peixe jogado na praia. Mas eu pensei, quer dizer, Otávia disse que você era professora. Sou professora, concordo. Dou aulas de literatura no ensino médio, mas também fundei esta escola há 20 anos e administro desde então. Robert e Kim trocam olhares. O primeiro ainda tem uma expressão de espanto no rosto, o segundo, uma expressão de curiosidade educada. A academia leva o seu nome? Pergunta Kim. Mas como em homenagem à minha família, respondo. Lund é meu sobrenome. Robert finalmente recobra a razão. Desculpe, senhorita Lund. Eu realmente não sabia. Sua cunhada não mencionou. Tenho certeza de que ela não mencionou, sorri recatadamente. A Otávia deve chegar a qualquer momento. Que tal começarmos o passeio enquanto isso? Mostro a escola aos meus convidados. Salas de aula modernas, equipadas com a mais recente tecnologia, uma biblioteca espaçosa com milhares de volumes, laboratórios, um complexo esportivo e um salão de festas. Conto a eles sobre nosso programa educacional, as conquistas dos nossos alunos e as qualificações do nosso corpo docente. Kim está especialmente interessada no programa para estudantes estrangeiros. Meu filho fala inglês bem, mas ainda não é a língua nativa dele. Vocês oferecem apoio especial para essas crianças? Claro, respondo. Temos uma equipe de professores de inglês como segunda língua, ESL, que ensinam inglês como segunda língua. Além disso, praticamos um sistema de mentoria, em que um novo aluno recebe um colega entre seus colegas para ajudá-lo na adaptação. Enquanto caminho pelos corredores, cumprimento professores e alunos, chamo muitos deles pelo nome e pergunto sobre o que estão fazendo. Todos respondem com evidente respeito e cordialidade. Não preciso demonstrar minha autoridade. É óbvio, sem mais delongas. Estamos apenas dando uma olhada na sala de química quando uma voz familiar vem do corredor. Desculpe o atraso. Esses engarrafamentos matinais. Otávia entra rapidamente na sala de aula, impecavelmente vestida e penteada, com um sorriso profissional no rosto. Ao me ver, ela congela por um instante, como se tivesse batido em uma parede invisível. Seu rosto se estica, seus olhos se arregalam e seu sorriso se transforma em uma careta de espanto. Beatrice, sua voz soa estranhamente aguda. O que você está fazendo aqui? Olá, Otávia, respondo calmamente. Só estou mostrando nossa escola ao Sr. Dunning e ao Sr. Sung-woo. Nossa escola? Ela olha de mim para os convidados e vice-versa. Não entendo. A senhorita Lund é a diretora e dona da Academia Lund, explica Robert, visivelmente se divertindo com a confusão de Otávia. Imagina, eu também não sabia disso até hoje. Deve haver algum engano, Otávia ri nervosamente. Beatrice trabalha como professora em uma escola regular. Eu ensino literatura aqui na Academia Lund, explico pacientemente. Que fundei há 20 anos e que ainda possuo. Otávia parece ter levado um soco na cabeça. Sua maquiagem impecável não consegue esconder a palidez do rosto.
Ela abre a boca para dizer algo, mas não consegue encontrar as palavras. É então que Alice Holt, nossa professora de matemática, entra na sala de aula. Desculpe a intromissão, senhorita Lund, diz ela. Mas tenho ótimas notícias. Nosso time acabou de ganhar o primeiro lugar na Olimpíada Estadual de Matemática. Que ótimo, Alice! Estou muito feliz. Por favor, parabenize todos os participantes e prepare uma lista de prêmios, como de costume, $1000 para cada um. Alice sorri e sai, e Otávia me olha como se estivesse me vendo pela primeira vez na vida. Quase consigo ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, recalculando e reavaliando tudo que sabia ou pensava saber sobre mim. Vamos continuar o passeio, sugiro, como se nada tivesse acontecido. Ainda precisamos ver a sala de música e o ateliê de arte. Robert e Kim me seguem ansiosamente. Otávia se junta a nós depois de um segundo, ainda em estado de choque. A caminho da aula de música, encontramos um grupo de pais que vieram para uma reunião de planejamento. Quando me veem, eles se animam. Senhorita Lund, uma elegante mulher de meia-idade, se dirige a mim. Queria agradecer pessoalmente pela sua carta de recomendação para Michael. Ele foi aceito em Princeton. Estou muito feliz, senhora Bennet, respondo. O Michael conquistou isso com muito trabalho. Mas sem a sua escola, sem o seu envolvimento pessoal, ele nunca teria chegado tão longe, ela insiste. Outros pais se juntam à conversa, cada um querendo compartilhar a história de sucesso do seu filho, cada um me agradecendo por criar uma escola tão excepcional. Consigo ver Otávia encolhendo-se cada vez mais a cada minuto, como se tentasse se tornar invisível. Encerramos o passeio no meu escritório, onde Dona já preparou chá e lanches leves. Kim Sung-woo parece muito impressionado. Devo admitir, senhorita Lund, que sua escola superou minhas expectativas. Acho que meu filho ficará feliz em estudar aqui. Teremos prazer em recebê-lo, respondi. A dona preparou todos os documentos necessários para sua matrícula. Otávia, que estava sentada num canto como se tivesse sido atingida por um raio, finalmente se junta à conversa. Beatrice, por que você nunca nos contou? Todos esses anos nós pensamos. Você nunca perguntou, respondo simplesmente. Para você e G, eu era apenas uma professora. Você não estava interessado nos detalhes. Ela cora, percebendo que é verdade. Nem ela nem G jamais fizeram perguntas sobre meu trabalho, minha escola, minhas realizações. Para eles, eu era uma velha com uma profissão sem prestígio, que nem valia a pena mencionar na sociedade decente. Mas você poderia dizer, ela começa. Por quê? Pergunto. Para que de repente você começasse a me tratar com respeito, não como um ser humano, mas como dono de um negócio de sucesso. Para parar de dizer que professores são mendigos com diplomas. Robert e Kim trocam olhares estranhos, claramente se sentindo deslocados. Percebo que fui longe demais e me recomponho. Com licença, senhores. Este é um assunto de família que não deve preocupar os senhores. Não, não, senhorita Lund, diz Robert rapidamente. Somos nós que devemos nos desculpar pela intromissão. Talvez devêssemos revisitar a questão da admissão outro dia. Isso não será necessário, garanto. A dona já preparou tudo, e ficarei feliz em responder a quaisquer perguntas que você tiver. Passamos a meia hora seguinte discutindo os detalhes da admissão, o currículo, o cronograma. Otávia permanece sentada em silêncio, apenas ocasionalmente inserindo um breve comentário, tentando mostrar que também está por dentro do assunto. Quando Robert e Kim saem, Otávia e eu estamos sozinhas no escritório. Há um silêncio constrangedor. Não vou quebrá-lo. Deixe que ela dê o primeiro passo. Beatrice, ela finalmente diz, não sei o que dizer. Isso é tão inesperado. É mesmo? Pergunto. Nunca lhe ocorreu perguntar exatamente onde eu trabalho, o nome da escola, o cargo, qualquer coisa. G me disse que você era professora, ela se defende. E isso foi o suficiente para tirar conclusões sobre toda a minha vida. Otávia abaixa os olhos. Eu nunca quis te ofender. Você não fez isso, eu arquei uma sobrancelha. E quanto à declaração de ontem de que professores são mendigos com diplomas? Ou a insinuação constante de que estou presa na pobreza? Ela cora ainda mais.
Eu estava errada. Agora eu entendo. O que exatamente você vê, Otávia? Que sou mais rico do que você pensava? Que tenho status e influência? E agora isso muda a maneira como você me trata. Otávia não consegue encontrar nada para dizer. Consigo ver uma nova imagem minha se formando em sua mente. Não mais como uma professora ruim, mas como uma empresária bem-sucedida e digna de ser reconhecida. E isso me deixa ainda mais amargurada. Beatrice, eu quero resolver isso, ela finalmente diz. Poderíamos recomeçar. Agora que conheço a sua escola, podemos até colaborar. Tenho muitos clientes com filhos procurando boas escolas. Eu poderia indicá-los a você. Talvez pudéssemos combinar algum tipo de, digamos, desconto para famílias. Aí está. Mesmo agora, depois de tudo o que aconteceu, ela só pensa em lucro, em como usar essa nova situação a seu favor. Eu não dou descontos, Otávia, respondo friamente. Nem descontos para famílias, nem para amizades. A Academia Lund valoriza todos os alunos igualmente. Mas somos uma família, ela insiste. Isso não importa? Sim, concordo. Mas não no contexto dos negócios, e muito menos depois que você disse ontem, na frente de todos, que minha profissão é domínio de perdedores. Nossa conversa é interrompida por um telefonema interno. Sou esperado em uma reunião. Despeço-me de Otávia, sentindo-me estranhamente aliviado. À noite, já em casa, recebo uma ligação de G. Hesito, mas atendo. Mãe, sua voz soa estranhamente agitada. A Otávia me contou tudo. Não sei o que dizer. O que há para dizer? Respondo calmamente. Agora você sabe onde eu trabalho. Mas por que você nunca me disse que era dono da escola, que ela leva o seu nome? Você já perguntou, eu retruco. Nunca, em todos esses anos, você perguntou exatamente onde eu dou aula. O silêncio do outro lado da linha fala por si. Eu deveria ter me interessado mais pela sua vida, ele finalmente diz. Desculpe. Por que você não nos mostra a sua escola? Conta como tudo começou. Ele parece interessado, mas há algo em seu tom que me deixa desconfiado. Talvez seja uma mudança repentina demais depois de tantos anos de indiferença. Por quê, G? Pergunto diretamente. Por que o interesse repentino pelo meu trabalho? Por que agora você sabe que sou bem-sucedido e rico? Não, claro que não, ele protesta. Mas não parece convencido. É que percebi o quão pouco sei sobre a sua vida. Outros pais se juntam à conversa, cada um querendo compartilhar a história de sucesso do seu filho, cada um me agradecendo por criar uma escola tão excepcional. Consigo ver Otávia encolhendo-se cada vez mais a cada minuto, como se tentasse se tornar invisível. Encerramos o passeio no meu escritório, onde Dona já preparou chá e lanches leves. Kim Sung-woo parece muito impressionado. Devo admitir, senhorita Lund, que sua escola superou minhas expectativas. Acho que meu filho ficará feliz em estudar aqui. Teremos prazer em recebê-lo, respondi. A dona preparou todos os documentos necessários para a sua matrícula. Otávia, que estava sentada num canto como se tivesse sido atingida por um raio, finalmente se junta à conversa. Beatrice, por que você nunca nos contou? Todos esses anos nós pensamos. Você nunca perguntou, respondo simplesmente. Para você e G, eu era apenas uma professora. Você não estava interessado nos detalhes. Ela cora, percebendo que é verdade. Nem ela nem G jamais fizeram perguntas sobre meu trabalho, minha escola, minhas realizações. Para eles, eu era uma velha com uma profissão sem prestígio, que nem valia a pena mencionar na sociedade decente. Mas você poderia dizer, ela começa. Por quê? Pergunto. Para que de repente você começasse a me tratar com respeito, não como um ser humano, mas como dono de um negócio de sucesso. Para parar de dizer que professores são mendigos com diplomas. Robert e Kim trocam olhares estranhos, claramente se sentindo deslocados. Percebo que fui longe demais e me recomponho. Com licença, senhores. Este é um assunto de família que não deve preocupar os senhores. Não, não, senhorita Lund, diz Robert rapidamente. Somos nós que devemos nos desculpar pela intromissão.
Talvez devêssemos revisitar a questão da admissão outro dia. Isso não será necessário, garanto. A dona já preparou tudo, e ficarei feliz em responder a quaisquer perguntas que você tiver. Passamos a meia hora seguinte discutindo os detalhes da admissão, o currículo, o cronograma. Otávia permanece sentada em silêncio, apenas ocasionalmente inserindo um breve comentário, tentando mostrar que também está por dentro do assunto. Quando Robert e Kim saem, Otávia e eu estamos sozinhas no escritório. Há um silêncio constrangedor. Não vou quebrá-lo. Deixe que ela dê o primeiro passo. Beatrice, ela finalmente diz, não sei o que dizer. Isso é tão inesperado. É mesmo? Pergunto. Nunca lhe ocorreu perguntar exatamente onde eu trabalho, o nome da escola, o cargo, qualquer coisa. G me disse que você era professora, ela se defende. E isso foi o suficiente para tirar conclusões sobre toda a minha vida. Otávia abaixa os olhos. Eu nunca quis te ofender. Você não fez isso, eu arquei uma sobrancelha. E quanto à declaração de ontem de que professores são mendigos com diplomas? Ou a insinuação constante de que estou presa na pobreza? Ela cora ainda mais. Eu estava errada. Agora eu entendo. O que exatamente você vê, Otávia? Que sou mais rico do que você pensava? Que tenho status e influência? E agora isso muda a maneira como você me trata. Otávia não consegue encontrar nada para dizer. Consigo ver uma nova imagem minha se formando em sua mente. Não mais como uma professora ruim, mas como uma empresária bem-sucedida e digna de ser reconhecida. E isso me deixa ainda mais amargurada. Beatrice, eu quero resolver isso, ela finalmente diz. Poderíamos recomeçar. Agora que conheço a sua escola, podemos até colaborar. Tenho muitos clientes com filhos procurando boas escolas. Eu poderia indicá-los a você. Talvez pudéssemos combinar algum tipo de, digamos, desconto para famílias. Aí está. Mesmo agora, depois de tudo o que aconteceu, ela só pensa em lucro, em como usar essa nova situação a seu favor. Eu não dou descontos, Otávia, respondo friamente. Nem descontos para famílias, nem para amizades. A Academia Lund valoriza todos os alunos igualmente. Mas somos uma família, ela insiste. Isso não importa? Sim, concordo. Mas não no contexto dos negócios, e muito menos depois que você disse ontem, na frente de todos, que minha profissão é domínio de perdedores. Nossa conversa é interrompida por um telefonema interno. Sou esperado em uma reunião. Despeço-me de Otávia, sentindo-me estranhamente aliviado. À noite, já em casa, recebo uma ligação de G. Hesito, mas atendo. Mãe, sua voz soa estranhamente agitada. A Otávia me contou tudo. Não sei o que dizer. O que há para dizer, respondo calmamente. Agora você sabe onde eu trabalho. Mas por que você nunca me disse que era dono da escola, que ela leva o seu nome? Você já perguntou, eu retruco. Nunca, em todos esses anos, você perguntou exatamente onde eu dou aula. O silêncio do outro lado da linha fala por si. Eu deveria ter me interessado mais pela sua vida, ele finalmente diz. Desculpe. Por que você não nos mostra a sua escola? Conta como tudo começou. Ele parece interessado, mas há algo em seu tom que me deixa desconfiado. Talvez seja uma mudança repentina demais depois de tantos anos de indiferença. Por quê, G? Pergunto diretamente. Por que o interesse repentino pelo meu trabalho? Por que agora você sabe que sou bem-sucedido e rico? Não, claro que não, ele protesta. Mas não parece convencido. É que percebi o quão pouco sei sobre a sua vida. E você provavelmente também está pensando na sua herança, digo, decidindo testá-lo. Sobre como a Academia Lund não é apenas uma escola, mas um negócio muito lucrativo. Seu silêncio dura um pouco mais do que deveria, e eu recebo minha resposta. Uma semana se passa depois daquele dia memorável na escola. Uma semana cheia de ligações de G e Otávia que eu praticamente ignoro. Mensagens se acumulam na minha secretária eletrônica. Primeiro culpadas e se desculpando, depois insistentes, e depois irritadas. Mãe, precisamos conversar.
Beatrice, vamos nos encontrar e conversar sobre isso. Por que você está nos evitando? Não é justo simplesmente desaparecer depois de uma oportunidade dessas. Eu não desapareci. Estou apenas ocupada com a minha vida, a escola, os alunos, projetos que sempre foram de suma importância para mim, mas sobre os quais meus entes queridos nunca perguntaram. Na sexta-feira à noite, o Nunice passa na minha casa com uma bela garrafa de vinho e comida chinesa para a viagem. Como vai? Pergunta ela, acomodando-se na cadeira à minha frente. Sobrevivi a semana toda. Imagine só, eu gostei, respondo, servindo o vinho nas taças. Acho que é a primeira vez em muito tempo que me sinto livre. Liberdade de quê? De ter que me adaptar, daqueles jantares mensais em que todos fingimos ser uma família unida, dos comentários condescendentes de Otávia e da aquiescência de G. O Nunice me olha atentamente. O que você vai fazer agora? Eles não vão desistir, sabia? Sim, suspiro. Principalmente agora que sabem sobre a escola, sobre a minha situação. G já está começando a se intrometer por causa da herança. Sério? O Nunice levanta as sobrancelhas. Simplesmente assim. Não exatamente, mas ele insinuou com bastante transparência. Algo como eu nunca pensei no futuro da academia quando você... Bem, você não pode comandar. E o que você disse? Que tem um plano de sucessão e que ele não tem nada com que se preocupar. Toma um gole de vinho, o que é verdade, na verdade, só que esse plano não inclui ele nem Otávia. O Nunice sorri. Você tem algo em mente. Eu sei. Me conta. Liguei para o Morton, digo, referindo-me ao meu advogado. Pedi a ele que preparasse um novo testamento. Decidi que a Academia Lund seria a base de uma fundação educacional para crianças talentosas de famílias de baixa renda. Nem G nem Otávia terão nada a ver com isso. E eles? Você não vai deixar nada para eles? Deixarei esta casa e uma certa quantia em dinheiro para G, o suficiente para lhe dar uma vida confortável, mas não o suficiente para que ele pare de trabalhar. Mas a Academia Lund será totalmente assumida pelo Conselho de Curadores da Fundação. O Nunice concorda. Uma decisão sensata, mas você sabe que eles vão ficar furiosos quando descobrirem. Se descobrirem, corrijo. Não vou discutir meu testamento com eles. É problema meu, e eles provavelmente já estão planejando como vão administrar a escola quando a receberem. Suspiro. Provavelmente, a julgar pelo fato de Otávia já ter oferecido descontos familiares aos seus clientes. Eles veem a escola principalmente como uma fonte de renda, não como uma instituição educacional com missão e valores. Quando você vai se encontrar com eles? Perguntam Nunice, servindo-se de arroz frito. Não sei. Uma parte de mim quer adiar essa conversa o máximo possível, mas sei que terei que me explicar mais cedo ou mais tarde, mas não agora. O Nunice sorri. Deixe-o sofrer um pouco com o desconhecido. Sabe, digo, recostando-me na cadeira. De repente, percebi que não tenho obrigações com eles. Não moralmente, de jeito nenhum. Fui uma boa mãe para o G, o apoiei, o eduquei, o amei incondicionalmente. Mas ele cresceu, fez sua escolha, e Otávia fez parte dessa escolha. Agora meu dever para com ele está cumprido. Meu dever para comigo mesma, não. O que você quer dizer? Eu vivi pelas regras dos outros por muito tempo, o Nunice. Fingindo estar bem com o descaso e a condescendência deles. Aguentei comentários sarcásticos para manter a paz na família. Mas sabe de uma coisa? Percebi que esta família só existe na minha imaginação. Para G e Otávia, há muito tempo me tornei uma espécie de apêndice inconveniente em suas vidas. Uma obrigação a ser cumprida, mas não uma pessoa a ser amada e respeitada. O Nunice escuta em silêncio, me dando uma chance de falar. Não vou mais jogar esse jogo, continuo. Não vou fingir que está tudo bem. Não vou tolerar as visitas deles por dever. Se querem um relacionamento de verdade, precisam aprender a me respeitar por quem eu sou, não uma diretora rica, apenas Beatrice, uma mulher que ama literatura, seus alunos e noites tranquilas com um livro. E o que você vai fazer? Perguntam Nunice. Viva a minha vida, respondo simplesmente.
Faça coisas que eu gosto, conheça pessoas que me valorizem mais do que meu status ou minha conta bancária, e se G e Otávia quiserem fazer parte dessa vida, terão que aceitar meus termos. Na manhã seguinte, olhando a correspondência, encontro um convite para um jantar beneficente para o Conselho de Curadores da cidade, em apoio a programas educacionais. Costumo evitar eventos como esse. Não gosto de reuniões sociais nem de caridade ostensiva, mas desta vez decidi ir. Talvez seja a hora de sair das sombras e assumir o lugar na comunidade que conquistei com meu trabalho. Segunda-feira, G liga novamente. Desta vez, decido atender. Mãe, ele parece genuinamente surpreso, como se não esperasse que eu atendesse. Finalmente, Otávia e eu estamos tentando falar com você há uma semana. Tenho andado ocupado, G, respondo calmamente. Tenho muito trabalho para fazer na escola. Mãe, precisamos conversar sobre a escola, sobre o que aconteceu, tudo. Podemos ir aí hoje à noite? Esta noite não é boa, eu digo. Tenho uma reunião com o conselho de administração. Amanhã, então, ou quarta-feira? Quando seria conveniente para você? Hesito. Uma parte de mim quer adiar essa conversa, mas a outra parte percebe que é melhor lidar com isso de uma vez por todas. Quinta-feira, digo finalmente. 19 horas, e, G, não estou pronta para uma conversa longa. Só tenho 1 hora. Tá bom, mãe, ele concorda apressadamente. 1 hora é 1 hora. Chegaremos. Depois da ligação, fico sentado olhando pela janela por um longo tempo. Sei que eles virão se desculpar, me garantindo que as coisas serão diferentes agora. Mas também sei que mudanças reais levam tempo e um desejo sincero de mudar. Não tenho certeza se G e Otávia são capazes disso. Na terça-feira, encontro-me com Morton e assino um novo testamento. O processo leva várias horas. Todos os detalhes precisam ser finalizados, garantindo que meu testamento seja executado com exatidão. Morton explica as complexidades da criação de uma fundação educacional, sua governança e os aspectos tributários. Eu ouço com atenção, faço perguntas e faço ajustes. Tem certeza de que quer seu filho fora da gestão da fundação? Pergunta Morton em dado momento. Normalmente, fundações familiares são geridas por, familiares. Tenho certeza absoluta, respondo com firmeza. G nunca se interessou por educação. Ele não tem experiência, conhecimento, nem mesmo um desejo sincero de desenvolver a Academia Lund. Seria apenas uma fonte de renda para ele. Entendo, Morton concorda. Nesse caso, incluiremos no conselho de diretores da fundação aqueles que você mencionou, os atuais vice-diretores, representantes do corpo docente e especialistas independentes na área da educação. Exatamente, concordo. Pessoas que compartilham a visão e os valores da Academia Lund devem moldar seu futuro. Ao sair do escritório de Morton, sinto-me estranhamente aliviada. É como se eu tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros, que eu nem sabia que carregava. Agora tenho certeza de que a obra da minha vida continuará mesmo depois de mim. Que ela não será distorcida ou destruída por aqueles que não compreendem sua essência. Na quinta-feira, conforme combinado, G e Otávia chegam pontualmente às 7. Parecem tensos e estranhamente amigáveis, como se tivessem medo de dizer a coisa errada. Mãe, G me abraça com mais força do que o normal. Você está linda, Beatatrice. Otávia estende um buquê de flores e uma garrafa de vinho caro. Estamos tão felizes em te ver. Aceito os presentes com um sorriso educado e os convido para a sala de estar. Eles se sentam no sofá, mantendo-se estranhamente eretos, como se estivessem sendo entrevistados. Então, começo, sem ver sentido em sutilezas sociais. Sobre o que você queria conversar? G e Otávia trocam olhares rápidos. Mãe, diz G finalmente, queríamos nos desculpar por tudo. Por nunca ter me interessado pelo seu trabalho, nem perguntado sobre a escola ou, e pelos meus comentários inapropriados sobre a profissão de professor, acrescenta Otávia. Eu fui terrivelmente ignorante e rude. Agora percebo o trabalho importante que você faz, a contribuição que você dá à educação. Levanto a mão, interrompendo o fluxo de desculpas. Agradeço suas palavras, mas sejamos honestos. Se você não tivesse descoberto que eu era dono de uma escola particular de sucesso, este pedido de desculpas jamais teria sido feito.
você teria continuado a me tratar com o mesmo desdém de antes. Não, mãe. Não é bem assim, protesta G. Mas vejo nos olhos dele que acertei em cheio. G, Otávia, digo suavemente, mas com firmeza. Não guardo rancor de você. Sério, não guardo. Mas também não vou fingir que tudo pode ser resolvido com uma conversa. Você vem me mostrando há anos que minha vida, meu trabalho, meus interesses não importam para você. Isso não pode ser mudado em um dia. Mas queremos tentar, insiste Otávia. Queremos aprender sobre a sua escola, como você a criou, como a administra. E por que você faria isso? Pergunto sem rodeios. O que mudou além da sua percepção da minha situação financeira? Eles ficam em silêncio novamente, incapazes de encontrar uma resposta convincente. Olha, continuo. Não vou fechar a porta para você. Se você realmente quer resolver as coisas, estou disposta a tentar, mas em novos termos. Sem jantares mensais obrigatórios onde todos fingimos. Sem sorrisos falsos e perguntas improvisadas. Se você quer fazer parte da minha vida, vai ter que me aceitar como eu sou. Não como a mãe da G ou uma potencial fonte de renda, mas como uma pessoa independente com meus próprios interesses, valores e princípios. Claro, mãe, G concorda rapidamente. É exatamente isso que queremos. Então me dê um tempo, eu digo. Estou muito ocupado nas próximas semanas. Quando tiver oportunidade, eu mesmo te ligo e podemos nos encontrar. Talvez jantar em algum lugar da cidade, em território neutro. Posso ver a decepção em seus rostos. Eles claramente esperavam uma reconciliação imediata e um retorno ao relacionamento anterior, mas estou determinada a manter distância até me sentir pronta para um novo formato de comunicação. Depois que eles vão embora, fico em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre a sinceridade do pedido de desculpas. Uma parte de mim quer acreditar que eles realmente reconheceram seus erros e estão prontos para mudar. Mas a parte mais realista percebe que o interesse repentino deles pela minha vida se deve mais à descoberta da minha situação financeira do que a um remorso genuíno. Passo as próximas 2 semanas totalmente imerso no trabalho. A escola começa com a preparação para as provas finais, o que exige muito foco e energia. Também estou trabalhando em um projeto para expandir um programa de bolsas de estudo para crianças talentosas de famílias de baixa renda, um tema que sempre me foi particularmente caro. Na sexta-feira à noite, me preparo para o jantar beneficente do Conselho de Administração. Escolho um elegante vestido preto e um colar de pérolas, presente do Edmund pelo nosso 20º aniversário de casamento. Normalmente não presto muita atenção à minha aparência, mas hoje quero estar adequada à ocasião. O Elazars, o restaurante mais prestigiado de Scranton, está com a lotação esgotada para o evento. Quando chego, a sala já está lotada com a elite da cidade, empresários, políticos, líderes comunitários. Conheço muitos deles. Alguns fazem parte do conselho administrativo da minha escola. Alguns têm filhos estudando na Academia Lund. Senhorita Lund, o prefeito da cidade aperta minha mão em cumprimento. Que bom que você pôde se juntar a nós hoje. Estávamos discutindo sua iniciativa de expandir o programa de bolsas de estudo. Este é um passo importante em direção à igualdade de oportunidades educacionais. Acredito que o talento não deve ser limitado pelos recursos financeiros da família, respondo. A noite é passada em conversas animadas sobre educação, cultura e o futuro da cidade. Sinto-me em meu elemento aqui. Sou conhecido e respeitado por minhas conquistas, por minha contribuição para o desenvolvimento da educação, não por conexões familiares ou situação financeira. No meio do jantar, eu os vejo, G e Otávia, sentados a uma mesa no canto mais distante da sala. Eles não estão participando do evento beneficente. Aparentemente, eles apenas decidiram jantar em um restaurante sofisticado. Otávia me nota primeiro e cutuca G com o cotovelo, apontando na minha direção. Consigo ver o espanto em seus rostos enquanto me observam conversando casualmente com o prefeito, o presidente da Câmara Municipal e os donos das maiores empresas da cidade. Como essas pessoas poderosas me ouvem atentamente, concordando com meus argumentos. Como me tratam não como uma professora idosa que pode receber tapinhas condescendentes no ombro, mas como uma igual cuja opinião tem peso e valor. Em dado momento, um fotógrafo do jornal local se aproxima da nossa mesa.
Senhora Lund, posso tirar algumas fotos para uma matéria sobre a sua doação para programas educacionais? Concordo, e os flashes das câmeras iluminam nossa mesa. Pelo canto do olho, noto Otávia sussurrando algo animadamente para G, apontando para o que está acontecendo. Não me aproximo deles. Não os deixo saber que notei sua presença. Não é um ato de ignorar os outros. É só que estou muito ocupado tendo uma conversa importante sobre o futuro dos programas educacionais da cidade. Mas, internamente, percebo que esse encontro casual provavelmente lhes contará mais sobre minha vida real do que quaisquer palavras. Ao final do evento, despeço-me dos meus colegas e sigo em direção à saída. Ao passar pela mesa de G e Otávia, aceno educadamente para eles, mas não paro para conversar. Em seus olhos, vejo uma mistura de surpresa, confusão e, talvez, pela primeira vez, respeito genuíno. Não pelo meu dinheiro ou status, mas por quem eu sou nesta cidade, na comunidade profissional, na vida de pessoas que nunca conheci. Saio e respiro o fundo ar fresco da noite. As estrelas brilham intensamente no céu, e de repente me sinto excepcionalmente leve. É como se eu tivesse me livrado do peso de anos de pretensões e concessões. Sei que G e Otávia me veem de forma diferente agora. Talvez estejam finalmente começando a perceber a magnitude do seu erro, não apenas o financeiro da herança, mas o humano de ignorar e desvalorizar minha vida, meu trabalho, minhas realizações por anos. Mas, mais importante, eu mesma finalmente me vejo de uma nova maneira. Não apenas como professora, não como a mãe do G, mas como Beatrice Lund, uma mulher que criou algo significativo, que fez a diferença na vida de centenas de crianças e que merece respeito e reconhecimento. Ao entrar no táxi, sorriu com meus pensamentos. Um novo capítulo da minha vida está por vir, sem pretensões, sem concessões forçadas, sem ter que diminuir minhas realizações para não ferir o ego de ninguém. Uma vida onde sou valorizada por quem sou, não por quem querem que eu seja. E essa vida começa agora mesmo.